Então, gente, continuando, agora vamos ver o conceito de PNB, Produto Nacional Bruto. O que é o PNB? É a renda total dos residentes da economia nacional. Então, o PIB, ele diz respeito a tudo que é produzido dentro da economia, dentro do território de um país, independentemente de quem produza, se é residente ou não. O PNB, ele considera a renda dos residentes de um país, estejam ele produzindo dentro ou fora do território desse país, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é chamar atenção para o conceito de residente e a confusão que muitas vezes surge com esse conceito de produto nacional. Quando fala em produto nacional, muita gente já relaciona isso com a ideia de nacionalidade. É a renda ou a produção dos cidadãos de um país ou dos membros de uma nação. E daí PNB não tem nada a ver com isso. Parece que é isso por causa do nome, mas não é. O PNB ele faz referência à produção dos residentes de um país. E o que são residentes de um país? Os residentes de um país são as pessoas, é a definição, né? Eu acho meio fraca e frágil, mas residentes de um país são as pessoas que possuem seu principal centro de interesse nesse país. Botei ali duas vezes ali país, vamos substituir aqui. País, nesse país, tá? Para o caso de pessoas jurídicas, empresas, isso é relativamente fácil de definir. A empresa residente no país no qual ela é sediada, incluso suas filiais, né? Então, por exemplo, Coca-Cola é uma empresa americana, só que a Coca-Cola do Brasil é residente brasileira. A Petrobras é uma empresa brasileira, só que a Petrobras Angola é residente em Angola. Itaú é uma empresa brasileira, só que Itaú Argentina é residente na Argentina. Volkswagen é uma empresa alemã, mas a Volkswagen do Brasil é residente brasileira, né? Então temos isso, o conceito de residente. Pessoa jurídica é fácil, onde está a sua sede, uma empresa sediada em determinado país, ela é residente desse país. A sua filial é sediada em outro país, então a filial é residente desse outro país. No caso de uma pessoa física, que nós temos, que eu acho que a questão é mais frágil, né? De fato, você tem toda uma burocracia em torno do pedido de residência de uma pessoa, né? Você sai do Brasil como turista, você é turista, você não pode trabalhar, você não paga imposto fora do Brasil, nem nada do tipo, imposto de renda. Mas você é cidadão brasileiro e residente brasileiro, você é só um turista fora do Brasil. Mas se você sai do Brasil ganhando visto de residência em Portugal, Estados Unidos ou outro país, então você se torna residente desse país. E aí você pode trabalhar e vai pagar seus impostos nesse outro país, né? Sendo que você vai ter que abrir mão da sua residência brasileira. Você paga imposto, você sai do Brasil, vai para os Estados Unidos com visto de residência, você trabalha lá, produz, mora, trabalha e ganha dinheiro lá e paga imposto lá. Você não paga seus impostos de renda, por exemplo, aqui no Brasil, né? É claro, se você tiver uma casa no Brasil, você vai pagar o IPTU aqui, claro. Mas o problema seria o quê? O problema são o caso de pessoas que querem sair do país. Como é que eu sei qual é o centro de interesse de uma determinada pessoa? Você tem um sujeito que é brasileiro, mas ele está louco para ir embora. Ele não é mais residente brasileiro na prática, né? O sonho dele é ir embora do Brasil. E isso é uma coisa. Outra coisa, esse caso é de menor importância, porque ele está morando no Brasil, trabalha, produz, então é residente, na prática é residente brasileiro, embora sabidamente ele está querendo ir embora do Brasil. Mas também o maior problema é o caso dos imigrantes ilegais, né? Pensar o caso dos mexicanos nos Estados Unidos. Eles são residentes aonde? Oficialmente é no México, mas a gente sabe que na prática eles são residentes americanos. O principal centro de interesse deles é os Estados Unidos. Eles vivem nos Estados Unidos, moram nos Estados Unidos e não saem dos Estados Unidos com medo de não conseguir voltar.
E eles querem voltar. Por quê? Porque o principal centro de interesse desses mexicanos ilegais, por exemplo, é os Estados Unidos. Então, por isso eu considero que esse conceito de residente é relativamente frágil, né? Mas é o conceito que é utilizado. O que é o PNB, então? É a renda, a produção dos residentes de uma economia, onde residente é a pessoa física ou jurídica que tem seu principal centro de interesse em determinado país, tá? Se você pensar uma empresa que é residente no Brasil, mas tudo que ela produz é vendido para a África, e aí ela é residente de onde? É residente brasileira, ela só está comercializando com a África, né? Para deixar de ser residente brasileiro para ser residente africano, ela tem que sair a sua sede daqui e ser instalada na África ou em algum outro lugar, né? Aí se torna residente desse outro lugar. Mas, enfim, esse conceito de residência certamente não é comum aí das pessoas, né, entenderem, né? Possivelmente, por primeira vez, você está ouvindo falar nisso. Nacionalidade, cidadania, você já ouviu falar. Mas questão de residência, eu acho que dificilmente uma pessoa ouve falar sobre isso, né? Ou se eu te perguntar, você é residente aonde? Você vai fazer referência à sua residência, à sua casa, onde você mora, né? Só que no caso aí dessa contabilidade social, o conceito de residência não é esse, né? E isso nos leva a um terceiro conceito, que é o conceito de domicílio. E para falar a respeito desses três conceitos diferentes, residência, domicílio e nacionalidade, eu tenho um exemplo muito bom, né? Que é o famoso aí Eduardo Saverin, que é um brasileiro, ele foi cofundador lá do Facebook, né? E ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e americano, se não me engano o pai dele é americano, então a nacionalidade dele é dupla, Brasil e Estados Unidos, sendo que ele é residente, é fácil ver isso aí na internet, né? Ele por razões tributárias, ele é residente em Singapura, né? E o domicílio dele aí eu não sei, pode ser Singapura ou qualquer outro lugar, ele pode morar em qualquer lugar. Ele pode ser cidadão brasileiro, residente em Singapura e domiciliado na França, ou qualquer outro lugar, né? O domicílio é o endereço dele, a casa onde ele mora de fato. A residência tem a ver com direitos e obrigações tributárias, digamos assim, né? E a nacionalidade diz respeito ao passaporte dele, né? O país que ele nasceu e o que ele recebeu aí a cidadania, né? Então ele não é cidadão de Singapura, ele é cidadão brasileiro e de Estados Unidos, mas ele é residente em Singapura, e onde ele é domiciliado pode ser em Singapura, mas em qualquer outro lugar, né? Mas enfim, só dar esse exemplo aí, que é um exemplo bom e relativamente famoso, né? E esses três conceitos não andam juntos. Normalmente andam, né? Para 99,9% das pessoas, elas são residentes no país em que elas moram e que elas possuem nacionalidade, né? Mas existem os casos de pessoas que saem do Brasil, né? Ou saem do seu país de origem. Então a cidadania continua sendo do seu país de origem, mas a residência passa a ser no país que elas vão morar, tá certo? E também questão de domicílio é uma terceira variável, só o seu endereço, onde você efetivamente mora. O sujeito pode ser cidadão brasileiro, residente nos Estados Unidos e domiciliado no Canadá ou no México, né? Só que ele fica entrando e saindo dos Estados Unidos e mora no México efetivamente, né? Mas na hora de pagar imposto, por exemplo, ele paga imposto para os Estados Unidos, não para o México, nem para o Brasil, tá certo? Mas então, o conceito de PNB tem a ver com a residência, não com a nacionalidade. Por isso que eu falei que o conceito induz a erro, né? Produto nacional bruto, qualquer pessoa normal vai dizer, é o produto dos membros de uma nação. Não, são os produtos, o produto, é a renda dos residentes de um país, residente brasileiro, tá? E também a gente tem o quê? Que você pode ter um alemão, um engenheiro alemão, que é contratado pela, Petrobras, e ele tem visto de trabalho, ele vem trabalhar no Brasil e é autorizado a ganhar salário em dólar, digamos, normalmente é assim quando vem um trabalhador estrangeiro, e o que ele trabalhar e produzir aqui é PIB brasileiro, mas vai ser PNB americano, mesmo que ele gaste tudo aqui.
o PNB, ele vai ser PIB brasileiro, mas PNB é alemão, mesmo que ele receba tudo e gaste tudo aqui. A questão de a diferença de PIB e PNB é só para contabilizar o que é de residente e o que não é do residente, mas aonde que está sendo pago, recebido e gasto, isso é de menor importância, relativamente menor importância, né? Mas enfim, para dar um exemplo numérico de cálculo de PIB e PNB, vamos voltar ao caso da primeira tabela lá que a gente calculou o PIB, no caso considerando o RIB, né, a renda interna bruta. E a gente tinha ali as colunas de salário, lucro, juros e aluguéis. Essas colunas claras aí é a mesma que tinha na tabela inicial. Não tem a coluna dos impostos, né? Os residentes. Para calcular o nosso PIB, tudo que é pago de imposto é pago mesmo que seja um cidadão estrangeiro trabalhando no Brasil, sendo autorizado, o que ele produzir aqui, o ICMS, IPTU, ele vai pagar. Os impostos pagos na economia brasileira são pagos à economia brasileira. O alemão que vem trabalhar no Brasil, recebe salário no Brasil, faz parte da renda dele, o dinheiro já foi embora, não é que foi embora só a parte do imposto, foi embora tudo, né? Mas enfim, temos a coluna de salários, de lucro, de juros e de aluguéis, né? No caso, para a gente calcular a renda nacional bruta, que é a gente no cálculo do PIB, a gente viu o conceito de produto interno bruto, despesa interna bruta e renda interna bruta. Para o caso do PNB, a gente tem conceitos similares e que eles são iguais entre si. É o produto nacional bruto, que é o conceito básico que a gente está falando, a renda nacional bruta e a despesa nacional bruta. Na realidade, são três formas de calcular o PNB, né? Aqui, na realidade, eu estou mostrando a renda nacional bruta, tá? Mas não vamos nos aprofundar em como se calcula o PNB. Quem tiver interesse, veja o livro da Leda Maria Paulani, tá? Professora da USP, A Nova Contabilidade Social. Mas enfim, nós temos nessa economia o total de salários pagos, lucros, juros e aluguéis. E para calcular, e tinha a coluna dos impostos, somando tudo dava o nosso PIB. Mas para saber qual é o nosso PNB, a gente tem que ver quanto do nosso PIB que foi pago a residentes nacionais, né? Então, na coluna em mais escura, nós temos os valores de salários, lucros, juros e aluguéis que foram pagos a residentes, vamos dizer aí, residentes brasileiros, ou residentes desse país hipotético aí, né? Então, por exemplo, na mineração pagou 30 de salários, desses 30, 25 foram para residentes desse país aí, Brasil, BR, digamos, né? Ela pagou 40 de lucro, mineração pagou 40 de lucro, 20 foi para residente brasileiro, e assim por diante, né? E daí que nós temos umas observações interessantes a fazer a respeito dessa tabela, né? É o que? Primeiro, no caso da montadora, a gente está vendo ali, o lucro da montadora foi 800, sendo quanto que foi pago a residente brasileiro? Nada. Isso quer dizer o quê? Que todo o lucro da montadora foi pago a não residente, ou foi atribuído a não residente, né? Isso não quer dizer que esse dinheiro saiu do Brasil, esse dinheiro pode estar, a Ford do Brasil realiza um lucro de 1 bilhão, esse lucro pertence à sua matriz, e vai constar como PNB americano, mas não quer dizer que esse dinheiro saiu do Brasil, esse dinheiro pode ficar na mão, né, ficar sob controle da Ford do Brasil e vai ser utilizado para realizar novos investimentos no Brasil, tá? Isso aí também é uma questão importante, muita gente confunde, acha que o fato de ter pagamento de renda ao estrangeiro, o dinheiro está efetivamente saindo do Brasil, não obrigatoriamente. O estrangeiro, o funcionário, o alemão que vem trabalhar na Vale, ele ganha salário aqui, fatalmente ele gasta o dinheiro dele aqui, né? Vai pagar aluguel, comer, beber, as roupas dele, né? Vai viver a vida dele aqui e vai gastar dinheiro aqui. Mas enfim, montadora, ela paga 800 de lucro, nada residente brasileiro. Se você olhar a metalúrgica, contrariamente, a gente tem o quê? Que ela lucra 1.250, mas quanto que foi pago ou atribuído de lucro aos residentes brasileiros? 1.600. Aí você fala, pô, mas de onde que saiu esses outros 350? É porque no caso aí a gente pode supor que a metalúrgica está na situação contrária à montadora. A montadora manda todo o lucro para fora, a forma de falar, já a metalúrgica ela pode ter uma filial no estrangeiro que está remetendo lucros
para os sócios aqui residentes brasileiros, né? Então, existe pagamento de renda ao estrangeiro e recebimento de renda ao estrangeiro. Uma terceira observação interessante seria, de novo, no caso da montadora, a gente teria o quê? Ela pagou 650 em aluguéis, sendo que para residente brasileiro ela não pagou nada. Isso quer dizer o quê? Que ela só pagou para não residentes brasileiros, supostamente a sua própria matriz, né? Isso aí é interessante, importante, não botei aí à toa. Isso aí é uma prática mais comum do que parece, né? O lucro normalmente é satanizado. Muita gente reclama da remessa de lucros e quer embarrear a remessa de lucros. Para burlar uma possível restrição à remessa de renda ao estrangeiro, existe práticas como essa que eu estou indicando aí. A montadora, ela vem para o Brasil, se instala no Brasil, só que o patrimônio dela todo não pertence a ela, pertence à sua filial, e pertence à sua matriz, e a filial ela fica só como representante legal e fica utilizando o patrimônio da sua matriz, e daí que ela tem que pagar aluguel por usar o patrimônio de sua própria matriz. E sendo assim, ela acaba remetendo lucro para o estrangeiro não sob a rúbrica de lucro. Ela não diz que estou mandando lucro, ela diz que estou pagando aluguel. O mesmo vale para juros. Existe um mundo de operações de financiamento intercompanias, né? A Ford a Ford dos Estados Unidos empresta dinheiro para a Ford brasileira, né? Então a filial brasileira deve dinheiro à sua matriz americana. Você fala, pô, a Ford vai emprestar dinheiro para a Ford? Por que ela não só realiza um investimento e ponto final? Justamente para maquiar a remessa de lucro, em grande medida, né? Não só por isso, pode ter razões burocráticas e tributárias envolvidas no assunto, mas, com certeza, para conseguir remeter dinheiro ao estrangeiro sem ser lucro, que muitas vezes é embarreado, então a companhia diz que está devendo a sua matriz e vou pagar minha dívida com juros. E daí que proibir empresas de pagar suas dívidas, os juros ou seus aluguéis ao estrangeiro é muito mais complicado. Certamente você nunca ouviu nenhum político falar nada disso, né? Na hora de falar em proibir ou restringir remessa de lucro, muita gente fala a favor disso. Mas proibir o pagamento de dívida, aí a coisa já complica, né? Mas enfim, 17 minutos, vamos parar por aqui e continuar no próximo. Valeu, tchau.